na graça! É isso mesmo que você leu aí. Sabia que eu me batizei sem nunca ter assistido um culto? Quando eu e meu esposo nos conhecemos, nenhum dos dois era da igreja. Nem eu, nem ele servíamos a Jesus, nem conhecíamos de nada da palavra. Na verdade, a gente estava com uma vida bem bagunçada, bebia, saía, aquela festa, aquela coisa toda. E foi bem nessa época que a gente se conheceu. Eu morava em Goiânia, Goiás, e ele morava em Uberlândia, Minas Gerais. E aí nessa época eu fui visitar meus parentes em Uberlândia, eu tinha alguém da família lá, né, uns familiares lá, fui visitar e aí me chamaram para ir num rodeio que era famoso na cidade. Uberlândia é uma cidade de interior de Minas Gerais e tinha lá um Camaro, né, que era um rodeio, lá uma exposição agropecuária. E aí eu fui pra esse rodeio, depois eu tava junto com a minha prima, a gente foi pra uma mesa de amigos dela e lá tava meu amado, ainda perdido, mas já era meu, Jesus já sabia que era meu. E foi ali que a gente se conheceu, a gente ficou naquela noite juntos, passamos a noite juntos, conversamos, pegamos o telefone um do outro e eu voltei pra Goiânia. Depois já de um tempo, eu voltei pra Uberlândia, liguei pra ele, né, e ele não me atendia por nada. Eu achei estranho, eu falei, meu Deus, por que esse homem não me atende, né? Por que ele não quer falar comigo? Mas continuei insistindo, até que ele foi, se encontrou comigo. Mas aí ele já era uma pessoa diferente, ele estava começando a ir pra igreja. Eu voltei pra Goiânia e já em Goiânia a gente começou a falar por telefone, muito, a gente falava muito por telefone, passava horas, dias se falando pelo telefone. E aí ele começou a ir pra igreja e tudo aquilo que ele conhecia na igreja, ele passava pra mim. Ele lia livro evangélico no telefone pra mim. Ele colocava hinos evangélicos pra mim ouvir. E eu, claro, que não tava muito interessada naquilo que ele tava falando de Deus, mas totalmente interessada nele. Acabava que eu escutava tudo, né? E aí ele chegava do culto e já me ligava, olha, hoje o culto, o pastor falou isso, e falava toda a pregação pra mim. E aquilo, na hora que ele terminava de pregar, ele falava, vou colocar um hino pra você que eu escutei hoje, que é lindo. Aí colocava um hino pra mim ouvir, eu ficava do outro lado da linha pensando, meu Deus do céu, que homem enjoado, mas apesar de enjoado, ele é lindo. E acabou que eu fui escutando, e isso foi passando dias e meses. E por aquela palavra que ele começou a pregar, meu coração começou a se quebrantar. Não foi do dia pra noite. Nas primeiras ligações, enquanto eu falava, ele falava, né? Às vezes eu colocava o telefone assim em cima da mesa, alguma coisa, saía, comia, voltava, tava ele lá lendo um livro ainda. Aí ele, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, né? Pode continuar. E repetir a última frase, não foi que ele falou, e Deus fará justiça. Aí eu falava, não, tô te ouvindo, Deus fará justiça, não é? Aí ele falava isso, e continuava lendo, né? E nas primeiras vezes aquilo não entrava no meu coração, mas conforme ele foi se convertendo, conforme ele foi se transformando, aquele amor que ele tava sentindo por Jesus, ele transbordava, sabe? Aquilo começou a quebrantar meu coração. Eu comecei a ouvir mais o que ele falava, já não deixava o telefone de lado, dava atenção pra ele. Não só pra ele, mas pras palavras, né? Ao mesmo tempo ele orava por mim, ele já estava buscando pela minha vida. E ali eu aceitei Jesus, por telefone. Como a igreja que ele frequentava, e ele também era novo na fé, né? Era uma igreja em Uberlândia que só tinha uma, sabe aquela igreja que vai lá um pastor, abre e tal, e só tem aquela? Era uma igreja assim. E aí ele, como só tinha essa e não tinha em Goiânia, que era a cidade que eu tava, ele não falou pra mim ir pra igreja nenhuma, né? Porque ele não conhecia as igrejas e tal, ele só pregava pra mim por telefone. E aí, conforme ele pregava, ele começou a falar, olha, você tem que se batizar, você tem que conhecer Jesus, você tem que confessar Jesus como seu salvador publicamente. Aí explicou, é como um enterro, isso aqui é pra simbolizar que a velha Juliana, né, vai ser enterrada, vai nascer uma nova. E eu acreditei. E conforme eu acreditei, eu comecei a trazer frutos na minha vida. Aquela palavra que ele foi me falando foi me transformando, quebrantando meu coração. Eu fui deixando de lado o orgulho, fui deixando de lado, né, algumas atitudes erradas que eu tinha e comecei a me converter por telefone. E aí ele falou, olha, você tem que se batizar. E falou, vai ter um batismo aqui na minha igreja, era dia 16 de abril, né, de 2004. Ele falou, vai ter um batismo aqui na minha igreja. Vem se batizar. Só que se eu não me engano, acho que são 5 horas e meia, mais ou menos, de viagem, 5 horas de viagem de carro. E aí
eu falei assim, vou chamar minha mãe, vou dar um jeito e vou. E aí tudo que ele falava pra mim, além de eu começar a aceitar, eu comecei a falar pra minha mãe. E minha mãe também começou a querer aceitar Jesus e se batizar. Então a gente saiu um carro lá de Goiânia, né? Minha mãe, eu acho que eu não lembro se meu pai foi também. Eu sei que minha mãe tava e eu tava. Nós fomos pra essa igreja em Uberlândia, chegou lá, nem o pastor, nem ninguém tinha dúvida da minha fé ou do quanto eu queria Jesus. E aí o batismo era de tarde, né? Eu já cheguei mais ou menos na hora do batismo. Aí eu fui com fé, fiz a oração, conversei com o pastor um pouco, ele falou que eu podia me batizar. A gente foi para um rio, era um barranco mesmo com um rio, aí eu fui, batizei, aceitei Jesus, confessei Ele como Salvador da minha vida perante todo mundo que estava lá. E de noite eu fui pro meu primeiro culto. Exatamente, pro meu primeiro culto, porque até então eu não tinha entrado ainda na igreja, né? Eu não tinha aceitado. Todas as palavras que eu ouvi foram as palavras que ele pregou pra mim. E com essa história toda, eu quero te mostrar o quê? A importância de uma pessoa que entra em oração, intercessão por outra. A Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos e pede que nós, né, oremos um pelos outros. E eu acredito muito na oração, na intercessão, naquela vontade que você tem de cuidar de alguém, no seu empenho em ensinar essa palavra de Deus para essa pessoa. Porque foi assim que eu aceitei Jesus, que eu mudei minha vida, né? Desde o dia do meu batismo pra cá, eu só fui crescendo na presença de Deus. Logo eu busquei o batismo com o Espírito Santo. Comecei a trabalhar na igreja, comecei a frequentar os máximos de cultos que eu podia, tomar a Santa Ceia e mudei minha vida. Hoje eu sou esposa de pastor, trabalho em vários ministérios da igreja, sirvo ao Senhor em tudo aquilo que eu posso, né? Tô aqui falando pra você sobre Jesus. E tudo porque um dia ele acreditou que por telefone ele podia mudar minha vida através daquela palavra. E realmente a palavra de Deus tem esse poder. Então, se você conhece alguém que você ama, mas essa pessoa tá perdida, um amigo, às vezes você tem um amigo na sua escola, na faculdade, no trabalho, ou alguém da sua casa, uma pessoa que você ama muito, você trata bem, você cuida, presenteia, faz surpresa, faz tudo, mas ainda não parou pra falar de Jesus pra ela assim, até que ela aceite. Ora a Deus, entra na presença do Senhor, dobre os seus joelhos e clame a Deus por essa vida. Ore até que o Senhor encontre a vida dela, né? Até que quebrante aquele coração. Com sabedoria, com carisma, com alegria. Vai plantando a palavra de Deus no coração dela. Vai ensinando como Deus é bom. Vai mostrando através da sua vida como Jesus muda a vida das pessoas. E eu tenho certeza que Deus fará maravilhas através de você, tá bom? Então hoje esse é o meu recado pra você. É aquilo que Deus queria que eu falasse ao teu coração. A sua oração, ela pode muito, ela pode fazer maravilhas. Ela pode mudar uma vida que vai começar a mudar outras vidas. Então não desista de quem você ama. Pregue para essa pessoa, dê o seu melhor, entre em oração por ela e Deus fará milagre em nome de Jesus. Amém? Então um beijo para você e até o próximo vídeo.